pureza de coração, caminha ao lado da humildade. O reino do céu prometido é pra quem não tem vaidade. A criança acabou de chegar do plano espiritual. Tem forte na memória tudo que é essencial. Pode até parecer que é fragilidade, mas a pureza da criança vem da fonte de bondade. Quero ser como a criança que Jesus citou e merecer toda a palavra que Ele deixou. Seja a humildade um dia nossa condição, seja a simplicidade nossa maior aspiração. Não é o que entra pela boca que requer condenação. O que sai pela boca, enfim, é que requer nossa atenção. Pode até parecer que é fragilidade, mas a pureza da criança vem da fonte de bondade. Quero ser como a criança que Jesus citou e merecer toda a palavra que Ele deixou. Seja a humildade um dia nossa condição, seja a simplicidade nossa maior aspiração. Quero ser como a criança que Jesus citou e merecer toda a palavra que Ele deixou. Seja a humildade um dia nossa. Mais agilidade, mais liberdade. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Mestre esteja conosco. Alguém poderia me dar um retorno de som e imagem, se está tudo certo, para a gente começar a nossa conversa da noite? Se tiver alguém aí nos ouvindo, por favor, fazer o comentário. Alguém poderia? Boa noite, Soline. Só para saber se está chegando o som, está tudo em ordem. Pode me dar o retorno? A pureza de coração. Bom, vamos lá, gente. Dá início então a nossa conversa da noite de hoje. Antes de mais nada, vamos fazendo uma pequena elevação, nos ligando então ao nosso mentor individual, a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, agradecendo por todo o carinho para conosco,
Pedimos a ela que interceda por nós, nos leve até a presença de Jesus, seu amado Filho, nosso Mestre. E ao Mestre, humildemente, pedimos que possamos segurar em suas mãos, para que nos leve até a presença de nosso Pai. E diante de Ti, Deus, queremos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por mais esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui trabalhando a nossa evolução espiritual. Aqui me parece que a conexão está um pouco lenta, mas não tem o que fazer, né? A internet, ultimamente, por aqui tem estado muito ruim. Uma vez feita essa elevação, vamos nos unir através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, pois é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Pedimos então a permissão à espiritualidade amiga que nos inspire e nos ajude para essa conversa que teremos hoje à noite, com o tema Deixai vir a mim as criancinhas. Boa noite, Alcione. Prazer ter você aqui com a gente. O tema de hoje... antes de mais nada, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rudney. Eu estou aqui em Praia Grande, São Paulo. E quero agradecer mais uma vez o convite que nos foi feito para estarmos aqui, hoje à noite, né? Nessa conversa a respeito desse tema, deixai vir a mim as criancinhas ou os pequeninos. Cada um pode escolher aí a maneira de falar. Vamos ler então, está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm o coração puro. E diz assim: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Isso está em Mateus 5:8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles a tocassem. E ele, como seus discípulos afastaram com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquela que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de os abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, nesse capítulo ele fala em puros do coração. Já chamamos, né, para uma reflexão. E quem de nós, quem nos ouve nesse momento, quem virá nos ouvir depois, tem aqui o coração puro? Eu acredito que todos vão responder exatamente a mesma coisa, né? Não temos ainda o coração puro. Nós estamos num processo de, quem sabe, um dia, em uma encarnação, lá para frente a gente consiga isso. É importante também que a gente não confunda as coisas. Existem duas palavras muito parecidas, mas de significados totalmente diferentes, né? Então não podemos confundir a pessoa pura com a pessoa puritana. Na verdade, eu devo admitir que conheço muita gente puritana, mas puro de coração realmente não vai ser possível ainda conhecê-los. Nós tivemos aqui, eu acredito, muito próximos disso,
ou espíritos muito elevados. Podemos citar aí Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, tinham essa pureza de coração de tentar passar o melhor para as pessoas, mas não totalmente ainda, né? Ainda falta muito para a gente chegar nesse estágio. Então, uma vez isso colocado, existem algumas frases, né, que constam no Evangelho, que eu tenho aqui comigo para uma profunda reflexão. A primeira delas é: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro. A segunda diz: da nossa boca só sai aquilo que o nosso coração está cheio. Então veja a profundidade que essas duas frases nos trazem para a nossa reflexão, né? Quantas e quantas vezes, no ímpeto de nervosismo ou qualquer outra coisa assim, numa atitude impensada, da nossa boca saem palavras que não deveriam sair. E aí a gente analisa o que o meu coração tem. E mesmo apesar de fazer várias coisas boas, de a gente estar agindo, praticando a caridade, ainda não existe essa plenitude de atitudes, né, que nos torna puros. Mas a gente está a caminho, né? A gente está a caminho. Temos aí a participação especial da minha cachorrinha, que está latindo, porque a mãe dela chegou. E Jesus ainda fala, né, que aquele que não se assemelhar às crianças. Nós vamos chegar nessa análise um pouquinho mais lá para frente. Mas aí a gente fala assim, mas como é que eu posso tornar puro o meu coração? Existe uma situação que todas as casas espíritas que eu já frequentei, tendo uma conversa, fazendo uma preleção, ou até trabalhando nelas, de que o pessoal fala muito assim em reforma íntima. Ah, porque reforma íntima, é necessário fazer a reforma íntima, que precisa-se da reforma íntima. Mas o que é essa reforma íntima? Nada mais é do que você trocar vícios e defeitos por virtudes, o que para nós ainda é extremamente difícil. A gente tenta, né? O vício, muitas vezes, é muito fácil. Boa noite, Serli. Mas os defeitos a gente já traz de muito, muito tempo. E Jesus, então, usa a figura da criança. Quem se assemelhar a uma criança verá a Deus, né? Entrará no reino dos céus. Ele usa essa analogia naquela criança que brinca, que está ali e tal. Ela é, para nós ainda hoje, o símbolo da pureza, não é? Porque não tem maldade, não tem inveja, não tem... Hoje em dia, isso já está um pouquinho mais difícil, né? A gente bater essa semelhança com o desenvolvimento da criança, né? Eu lembro, assim, vagamente, das crianças recém-nascidas, né? Não tinham, hoje elas já nascem andando, falando e com muito conhecimento, espíritos já conscientes, né? E há um tempinho atrás, como já vocês sabem, eu já passei dos 15 anos, as crianças nasciam, eram totalmente enroladas, né? Ficava durinha ali, não podia se mexer. Aí tinha um resguardo lá de 7 dias até cair o umbiguinho e não sei o que, aquela coisa toda. Hoje a criança já sai falando, né? Sai andando. Existem fenômenos, né, de crianças muito inteligentes. Mas com isso também a gente está vendo que está se perdendo aquela essência, né, da infância. A família não está dando talvez a atenção necessária. Então, mas ele usava essa analogia, a semelhança com a criança, que não tem maldade, não é? E quando a gente fala em reforma íntima, é isso, né? É ter a pureza de coração, é não tê-lo contaminado. Porque até um determinado momento a gente está indo bem, depois a gente começa a ter a idade, a gente começa a contaminar o nosso coração
com algumas coisas que não deveríamos, não é? Aí começa aquela história. Vem as nossas imperfeições, né? Que a gente vai adquirindo, que são os vícios, né? Os defeitos, como orgulho, vaidade, inveja, maledicência. Graças a Deus, espírita não tem isso. O egoísmo, né? O rancor, o ciúme. A lista é imensa. Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando disso e não vamos chegar numa conclusão. Só que a cada encarnação a gente vai melhorando. A gente pode dizer que é praticamente uma escola, né? O planeta Terra, ele é uma escola, um presídio, já traz isso no Evangelho, uma escola, um presídio, um hospital, que a gente vai melhorando, né? Mas é como na escola. A escola, a gente vai lá, aprende uma matéria, faz a prova, uma hora a gente erra, outra hora a gente acerta. Em algumas coisas nós temos maior facilidade de aprender, outras não. E aí está a grande importância que a gente estava falando da reforma íntima e da família, não é? Tem um ditado que diz que o fruto não cai longe da árvore. Esse fruto que a gente tem que cuidar, não é? A gente não pode abandonar. O que a gente vê hoje, as crianças, isso não é nenhuma crítica, tá, gente? É só um comentário. A criança hoje, muitos estão afastadas das famílias porque tem tanta atividade que lhes são impostas que a criança acaba, né, talvez virando um super gênio, mas não tem aquela coisa mais fundamental, principal, que é o amor. E o ensinamento que é necessário, da moral, não é? Então a criança vai para a escola, às vezes no período integral, aí depois tem a natação, o inglês, o espanhol, não é? A arte marcial. Então fica o dia inteiro só tendo atividades. Aí tem a lição de casa, né? Nem sei se existe mais isso. Faz muito tempo que eu não tenho criança em casa. E acabam esquecendo aquela coisa do amor. Que a gente vê de crianças hoje, né? Com o celular na mão. Sônia, boa noite. Totalmente focada em uma coisa que as brincadeiras acabaram, né? Aquela coisa, aquela simplicidade, aquela ingenuidade, a gente não está vendo mais. E aí cabe aos pais, não é? Cuidar para que isso não aconteça. É importante que apresentemos Jesus às nossas crianças, para que elas não percam essa essência da pureza. E depois fica mais difícil recuperar, né? Eu falo sempre que nem eu já estou um burro velho, né? A gente até conseguir recuperar muita coisa já não dá, já não tem mais tempo para isso. Só numa próxima encarnação, apesar que a gente não quer que isso aconteça, que a gente tem que trabalhar para agilizar e fazer o mais rápido possível. E quando eu falo apresentar Jesus, eu não estou falando para levar na evangelização infantil, não é só lá no centro espírita que ele vai ter isso, não é? Fazer o catecismo, não é? Participar da escola dominical dos evangélicos, ter essa noção de moral que o Cristo nos trouxe. Né? Boa noite, Benedita. Eu acho muito importante isso, para que a gente torne realmente esse coração ficar mais puro, com mais facilidade. No Espiritismo, nós sabemos que as crianças, né, não têm a sua encarnação completa, isso só se completa aos 7 anos de idade. Até então, ele ainda é aquele espírito que está participando dos dois mundos, né? Porque quando ele fala se assemelham às criancinhas, a gente sabe que muitas vezes aquele espírito que está encarnado naquela criança é muito mais velho do que nós, ele já tem mais bagagem do que nós como adultos, mas ele ainda está naquela coisa. Quando passa essa idade, que eles começam a crescer, é que começa a se adquirir esses problemas, esses defeitos, esses vícios que o mundo acaba trazendo para nós, ainda mais num mundo com tanta facilidade que nós temos hoje. Evitar, então, não é só para as crianças, né? Que nós possamos evitar uma leitura que não
não nos traga absolutamente nada de bom, não acrescente nada na nossa vida, um programa de TV que não acrescente nada na nossa vida, uma peça de teatro ou qualquer coisa assim que não acrescente absolutamente nada em nossa vida. Ai, que prazer, a Márcia Zorzan está assistindo a gente aí, que legal. É uma grande colega, trabalhadora da mesma casa que eu frequento e que, acima de tudo, é uma grande amiga. Então, essas coisas a gente tem que analisar com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa realmente ter essa pureza de coração. Para nós ainda vai ser muito difícil, muitas encarnações. Eu acredito que mais umas 300, eu vou estar um pouquinho melhor. E aqui quando ele diz assim, verão a Deus, né, a gente sabe que não vai ver Deus. Né? Até porque Deus habita dentro de nós. Ele não é aquela figura que muita gente coloca, né? Aquele senhor barbudo sentado num trono, com seu filho à direita e assim por diante. Ele habita dentro de nós, ele está no nosso coração e a gente precisa trabalhar isso. Mas ainda é difícil, porque o mundo nos apresenta uma série de fatores que a gente acaba caindo. E isso não é bom. Mas somos seres humanos e ainda estamos no caminho de aprender. Jesus era muito sábio quando ele dizia isso, e ele deixou tantos exemplos, tantas coisas que a gente pudesse aprender realmente a ser melhor. Quanto ele sofreu, quantas coisas escutou e não deu importância, não é? Sempre usava a sua atitude, a sua maneira de agir para nos ensinar. Ele não pregava simplesmente a palavra, ele vivia a palavra. Falava com propriedade aquilo que ele fazia. E aí está a diferença, né, da pureza do puritano, que muitas vezes o puritano ele ainda tem a cara de pau de dizer assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Ele pode. Glória, seja bem-vinda. Muita coisa a gente poderia estar falando aqui a esse respeito, mas o que é mais importante realmente é essa reforma íntima. É trabalhar isso em nós. Já passei a reflexão, eu sou puro de coração, o que está faltando para mim ser puro de coração? Ou melhor ainda, o que eu posso mudar em mim para que eu possa limpar esse meu coração que ainda se encontra contaminado com muitas coisas. Não é? Não adianta a gente negar que a gente tem. Basta uma contrariedade, essas coisas aparecem. Só que dentro de nós, Deus colocou a humildade, a ingenuidade, a fraternidade, a caridade, está tudo dentro de nós. Tudo. Tudo. Aí a Sônia está dizendo que eles fizeram o catecismo. Eu também fiz, viu? Faz pouco tempo. Acho que a grande maioria veio da Igreja Católica, né? Fui batizado, crismado, né? Mas sempre fui daqueles católicos que diziam assim, eu sou católico, mas não, de vez em quando eu vou, não é? Mas eu acredito que a maioria de todos nós passou por essa fase, a grande maioria. Então, como eu estava dizendo, tirar isso, né? Fazer esse esforço. O que eu preciso trabalhar hoje para melhorar? Eu ainda tenho o problema da maledicência, eu não posso ver uma fofoca que eu me envolvo, não é? Quando eu vou no banco tem aquela fila tremenda, eu já começo a ter pensamentos ruins, né? Poxa vida, que esse povo não tem o que fazer, a gente está aqui precisando resolver as coisas e tal. Hoje até está mais fácil, não tem tanta fila em banco, porque banco está acabando, né? A gente faz tudo pelo aplicativo. Nossa vida está muito mais fácil até para começar a mudar esse negócio que a gente tem, tirar, né? Limpar o nosso coração, torná-lo puro, ou pelo menos perto disso. A gente vai crescer. Um dia, quem sabe, a gente vai chegar lá. Basta que a gente tenha vontade. Basta que a gente se esforce para isso. E começar com pequenas coisas. Identifique. Né? Vamos nos identificar em nós aquilo que ainda não está legal. Eu, por exemplo, tenho um problema muito sério com a paciência. Eu ainda
preciso trabalhar muito isso. Eu, quando vejo alguma coisa errada, ainda me cutuca. Antigamente eu falava, hoje eu já me controlo mais a respeito disso. Mas é uma coisa que eu procuro trabalhar. E como Deus é sábio, quanto mais eu falo que estou melhor, né, ele já manda um problema que é para saber se realmente eu estou com essa paciência em dia. Né? O orgulho, né, isso já, graças a Deus, já me livrei bastante dele. O orgulho que eu possa ter é aquele orgulho bom, né? De ver um filho formado, de ver um amigo. Poxa, eu tenho orgulho de ser amigo dessa pessoa porque é uma pessoa boa. É o orgulho bom, né, que a gente fala. Se é que a gente pode dizer assim, né? O egoísmo também é uma chaga que também já trabalhei bastante. Hoje não tenho mais esse problema assim tão sério. Talvez ainda um pouco, né? Mas já fui mais egoísta com as minhas coisas e tal. E a nossa doutrina me ensinou muito a esse respeito. Então o desapego, hoje não me preocupo com o que me preocupava anteriormente, né? Com as coisas materiais. Preciso trabalhar mais as coisas espirituais. Às vezes tenho me cobrado por conta de não ter tempo, ou chegar cansado. Eu gostaria de ler mais, de fazer algumas coisas, de passear um pouco mais, de ter uma certa liberdade em algumas coisas, ou poder participar mais de conversas como essa que nós estamos tendo agora, não é? E às vezes não dá tempo, não consigo, e eu gostaria muito. Até conversando com a minha companheira, eu falei, olha, vamos ver se a gente consegue, né, se livrar de alguns compromissos e fazer alguma coisa de bom, de melhor para o nosso próximo. E é importante, né, como eu estava dizendo, que a gente transmita isso para aqueles que estão chegando ao mundo. Né? A Célia, minha companheira, ela é coordenadora da evangelização infantil da casa que frequentamos. A Márcia também trabalha lá, é uma colaboradora também nessa área. E a gente está vendo as crianças, que coisa linda, chegam assim, meio rebeldes, né? não querem aprender alguma coisa, ficam ali, mas ficam muito bem, muito bem. Depois de um certo tempo e pouco tempo, se ambientam e aprendem e na verdade eles ensinam muito a gente. Na nossa casa temos algumas crianças com o espectro autista que chegaram assim muito rebeldes, vamos dizer assim, né? Assim, agitadas, e hoje não, elas vão para a sala de passe, elas conversam, recebem e pedem abraço, coisa que não podia nem se tocar. Olha a importância que é, não é? O trabalho espiritual e a conscientização que existe uma força maior. E é nisso que nós temos que acreditar. Se existe uma força maior, ela atua sobre mim e eu vou conseguir mudar uma série de coisas que ainda estão erradas. E quem sabe me assemelhar a uma pequena criança, assim como Cristo nos mostrou. Não é? Sueli coloca um comentário aqui: importante se avaliar e melhorar o que não condiz com a verdade do Cristo. É isso, não é? Nós precisamos realmente nos avaliar. Realmente. Fazer aquele exame de consciência. Se caramba, hoje eu fiz uma coisa que não devia. Ou, poxa vida, que legal, hoje eu consegui um objetivo, ajudei alguém, fiz alguma coisa. Essa caridade que nós precisamos. Ser mais humildes, né? Mais perceptivos com o que está acontecendo ao nosso redor. Ter essa ligação com as pessoas, não é? De poder auxiliar, de poder abraçar, de fazer alguma coisa que a gente não fazia e muda o mundo. A Sueli sabe, muitos dos grupos recebem. Todos os dias eu leio uma poesia. Todos os dias. Eu já estou na poesia 2200 e alguma coisa.
significa que há mais de 5 anos eu faço isso todos os dias. Levanto às 4 horas da manhã, porque durmo cedo, e aí eu vou aqui no computador, procuro, vou ver o que eu vou fazer e faço isso. E uma coisa totalmente sem pretensão nenhuma comecei a fazer. O único objetivo foi fazer isso na época da pandemia, por estar vendo postagens assim terríveis de muita coisa, foi colocar alguma coisa de boa para ver se muda esse clima. Vocês não têm noção, as mensagens que muitas vezes eu recebo, de que toquei o coração de algumas pessoas, e essas pessoas modificaram a sua maneira de pensar por conta desse pequeno trabalho, tão singelo, tão simples, sem pretensão nenhuma. Não é? As pessoas que nos procuram na casa espírita, ontem mesmo estava conversando com a minha companheira, como é interessante a mudança que a gente vê das pessoas, que sem você falar nada, as pessoas vêm e querem conversar com você, ter uma opinião, ou simplesmente desabafar, né? Que a maioria não tem quem as escute, e sentem assim, colocam a gente como amigos, sabe? Pessoas que você nem conhece, o simples fato. Eu vou pela rua, o pessoal acha que eu sou xarope, porque eu fico dando bom dia para todo mundo. Bom dia, boa tarde, não conheço, não importa. Estou fazendo a minha parte. E é isso que muda o mundo, que muda todas as coisas. Meu computador apagou aqui, mas não tem problema, a gente acende ele de novo, só um minuto, vamos lá. E é essa a proposta da nossa conversa de hoje, a respeito deixai vir a minhas criancinhas, que o Cristo falou, né? Vamos nos deixar ir ao Cristo, nos deixar a evoluir, melhorando as nossas condutas. Não é fácil, não é fácil, porque ainda a gente julga, a gente condena, a gente critica, né? Eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo, tá, gente? Ainda tenho, muitas vezes, me pego cometendo tais deslizes, né? E o danado não quer abrir, mas vai abrir. Agora abriu. E a gente precisa, obrigado, a Márcia está dizendo, né? E é muito bom sentir e ver a evolução de cada criança. A Sueli coloca, né, as poesias traz gotas de esperança. A ideia sempre foi essa. Boa noite, Eunice. E se cada um de nós fizer alguma coisa, a gente muda esse mundo, né? Mas antes de mudar o mundo, nós precisamos nos mudar, nós precisamos nos melhorar, nós precisamos nos tornar pessoas muito melhores do que somos. Porque muitas vezes a gente acha que já é a última bolachinha do pacote. Mas não é não, ainda a gente tem muito a caminhar para frente, né? Quando a gente vê as coisas erradas, ainda dói no nosso coração. Às vezes a gente falava, hoje já não fala mais, mas já ainda sente. Muitas vezes não entendemos que cada um está num processo evolutivo. Um diferente do outro, somos todos diferentes. Por isso Deus nos criou indivíduos, seres individuais, cada um com a sua característica. Mas é preciso realmente trabalhar essa pureza de coração, tirar toda a maldade, tudo aquilo que contamina realmente, não é? Tudo aquilo que contamina o nosso coração é como o ar, não é? O ar puro é maravilhoso, mas tem a poluição, e o nosso coração ainda em muitos casos ainda está poluído. Fica essa proposta na noite de hoje, não é? Se fazer criança no sentido da pureza, para que o Cristo nos abrace e ninguém nos afaste, como assim fizeram os seus discípulos. Afastaram as crianças, né? Porque estavam lá, talvez fazendo uma baguncinha, que é natural. E ele disse, não, deixai vir a mim essas crianças, né? E aqueles que se assemelham a ela. Vamos trabalhar isso, gente, no nosso coração? Eu acredito que vai dar muito certo. Toda conversa que eu tenho com vocês, eu sempre inicio com uma música. Hoje a música falava exatamente a respeito desse tema,
e termino com uma poesia. E depois da poesia, umas vibrações. Eu vou ler uma poesia, então, de Casimiro Cunha, que se intitula A Criança. E diz assim: o coração da criança é como um lírio de luz. Cultiva essa flor sagrada para o jardim de Jesus. No recomeço da vida, o amor pode trabalhar, renovando os sentimentos no templo de luz do lar. Dispensa à infância o carinho da tua compreensão, conduzindo-a para o Cristo, modelo do coração. Cessada a infância, que é dia de luz e espontaneidade, as almas voltam de novo às lutas da humanidade. Educa os teus pequeninos, quem não aprende do amor, recebe a lição amarga da experiência da dor. Casimiro Cunha. Exatamente aquilo que nós falamos aqui, né? O que eu achei lindo é isso. No recomeço da vida, o amor pode trabalhar, renovando os sentimentos no templo de luz do lar. É no lar, onde aquele recém-nascido, através do amor, esse amor, vai trabalhar e vai renovar os sentimentos que muitas vezes ruins que trazemos de outras vidas. Mas tudo tem jeito, Deus é sábio. Finalizando então a nossa conversa da noite, peço a todos que elevem o seu pensamento e o seu coração, e aqueles que tiverem ali uma garrafa de água, um copo de água, o que for, que querem energizar, né? Fluidificar, deixem aí, que tenho certeza que a espiritualidade amiga vai fazê-lo. Com o coração cheio de alegria, tornando esse coração um órgão emissor de muita luz, luz essa impregnada com todo o nosso amor, para que possamos vibrar por todas as moradas da casa do Pai, para que possamos vibrar, para que quem tenha uma lágrima sendo derramada de qualquer natureza, de fome, de saudade, de tristeza, receba essa nossa vibração amorosa. Que essa nossa vibração possa ser o lenitivo aos doentes, que ela possa ser o amparo aos desesperados, o abrigo aos desalojados. Que essa nossa luz possa envolver a todas as seitas, filosofias e religiões. Com certeza todas aquelas que têm o objetivo do bem. Vibremos por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas nesse caminho evolutivo, para que amanhã possamos ser melhores do que fomos hoje. Com certeza, trabalhando cada vez mais a nossa pureza de coração. Fiquem todos com Deus, muito obrigado. Aqueles que estão conosco, aqueles que poderão vir assistir, estamos sempre por aqui. E já temos um encontro marcado para outubro. Nos aguarde. Fiquem com Deus. Até amanhã. Na poesia. Tchau. Muito obrigado, Márcia, Serli, Sueli, todos vocês. Fiquem com Deus.